encerrar, né, o, o ciclo, né, das palestras de quarentena é, com essa live de hoje que encerra a semana, com a Simone Santoro. Então, ela vai falar do que é a aquavivência. A gente já bateu um papo muito bacana. Bom dia, Karen. Bom dia, Rose, Verônica. Bom dia, Magela. Eu tô me recuperando aqui porque eu estava numa outra live muito emocionada assistindo. Bom dia, Simone. Simone, depois é só fazer o convite para eu depois te adicionar, né? Enquanto as pessoas estão entrando, eu vou falar um pouquinho da Simone, né? A Simone, ela é formada, ela é graduada em Educação Física, ela é especializada em psicomotricidade e também ela é pós-graduada e especializada também nos dois, tá? Em atividades aquáticas. Ela é idealizadora, né, e coordenadora do projeto Aquavivência. Ela é professora e coordenadora de um colégio que eu não sei falar o nome, quando ela entrar ela vai falar, né? Ela tem 26 anos de aquavivência e ela tem um trabalho muito bonito e também tem uma relação, depois ela vai conversar com a gente da criatividade. Mas eu vou chamar a Simone, né, para encerrar essa semana. Oi, Bata, bom dia, querido. E vou chamar aqui a Simone, ela vai estar com a gente, né, e vai contar pra gente um pouquinho. E vocês vão, quem não conhece, vai conhecer muito resumido. Então a gente está aguardando aqui a conexão. Vamos rezar para os santos da internet, né? Que hoje de manhã um monte de live dando problema. Aí vamos ver como é que. Simone, eu já te convidei. Vamos ver se você. Isso, conectando. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Tá tudo bem assim, a minha imagem? A imagem tá, o pessoal vai dando ok. E o som? Todo mundo tá com o som ok? Vamos lá. Fala um pouquinho aí, Simone, só para a gente ver teu som. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão chegando. Todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo. Bom, Simone, em primeiro lugar, obrigada pelo convite e por encerrar esse ciclo da quarta semana, né? E é muito bom, porque a gente se reconecta pela água, né? Através da água a gente se conheceu e a gente vai se reconectando. E essas lives, embora a gente esteja no confinamento, nós fizemos aí bastante troca nessas semanas todas. Então, primeiro se apresenta para o pessoal, já falei do teu currículo, mas fala um pouco de você. Como é que começou a sua relação aí com a aquavivência, com essa concepção? Bom, primeiramente, desejar que esse encontro, né, ele seja um encontro que faça a gente repensar um pouco, né, enquanto profissionais que somos, né? Eu não vou passar receita, mas eu gostaria que fosse um encontro que a gente pudesse realmente refletir sobre o nosso papel, seja ele na água ou seja ele em terra, tá? Então eu vou dizer assim, que primeiro eu acordo muito cedo, né? E hoje eu madruguei, né? Porque assim, para estar de frente com Renata Rodrigues, eu madruguei, né? Eu fui fazer minha meditação dupla, e como eu tenho o hábito, né? Eu acordo, durmo muito cedo, acordo muito cedo, e eu queria fazer uma pequena homenagem para você, Renata. Eu fui colher umas flores para você, dentro do que estava disponível aqui no meu ambiente, né? E eu queria é, agradecer você, primeiramente, te entregando esse buquê de flores
buquê só meu, é um buquê nosso, tá? Te agradecendo por toda a sua ousadia, por toda a sua... você é uma pessoa incansável, né? Essas 4 semanas de lives na hora do almoço, à tarde, à noite, uma maratona. Então, em meu nome e em nome de todas as pessoas que te acompanharam durante essas 4 semanas, receba essas flores carinhosas e elas vão ficar aqui para que a gente possa sentir. Então, elas vão ficar aqui, tá bom? Tá ótimo. Ó, o pessoal tá pedindo para você falar um pouco mais perto, que o som tá baixo. A não ser que você tenha fone. Você tem fone? Eu tenho, mas agora ele foi capturado por alguém da casa. Mas tá bom, fala mais pertinho. Assim Muito melhorou, pessoal? melhorou. Mas estava Melhorou? todo mundo te ouvindo. Tava todo mundo te ouvindo. É, Eu amei as flores, amei. Muito obrigada, muito obrigada. Realmente, foram 4 semanas, né? Paulo Poli, Fabrício Madureira, Josiane, Gustavo Borges, Mano Marques, Alberto Clar. Eu tenho até medo de esquecer a Norma, a Rossana, a Aline. É tanta gente boa. O fisioterapeuta Fernando Zicano, nutricionista sua xará Simone, Juliana Jansen, Cacilda. Nossa, se eu esquecer alguém, sim, perdoa, né? Mas assim, encerrar com você tem todo sentido. Então, obrigada. o que foi na tua cabeça, né, com toda a tua vivência, pensar em aquavivência e construir fazer essa construção? Eu vou dar uma resumida em toda a história, ela é longa, né? São 26 anos, mas a aquavivência, ela tem primeiro um lado muito pessoal, né? Um lado que é meu, enquanto pessoa, e eu muito jovem comecei a dar aula, eu terminei a graduação, eu já dava aulas, né, com aulas de natação, natação para bebês, e aí começou a onda da hidroginástica, né? E eu, muito jovem, comecei a dar aula e eu tive a sorte, que assim podemos dizer, né, de estar em 2 academias que me davam oportunidade e tinham a confiança, né, apesar de eu ser muito jovem, a confiança em meu trabalho. Então, eu tento explorar esse meu lado inovador, de tentar coisas novas, porque eu tive um berço profissional maravilhoso, né? E eu falo muito isso nas redes sociais. Eu trabalhava na Academia Estilo, onde para mim era uma grande família, onde eu fui aluna deles e depois, posteriormente, professora. E ali eles confiavam muito e eu podia colocar em prática, que esse é um fato, né? Não adianta também você querer buscar coisas novas se você está dentro de um sistema engessado, né? Então, eu tive essa grande sorte, né? A família Pedron, a quem eu tenho uma gratidão imensa, e aonde eu comecei os meus laboratórios, na verdade, da convivência, né? E nesse mesmo instante, trabalhava numa outra rede de academias, tem esporte, onde eu também tinha essa carta branca para explorar esse lado mais criativo, né? Então, a aquavivência, ela criou um corpo, ela se formou a partir do momento em que eu comecei a dar aula, eu via dos alunos assim, professora, a sua aula é diferente. Isso eu não ouvia de um aluno só, eu ouvia de muitas pessoas, né? E aí eu fui em busca do que era esse diferente, né? Por que tantos alunos me diziam, né, no final da aula, poxa, sua aula é diferente, né? O que eu não pude ter na graduação, eu fui em busca de outras áreas para tentar um pouco
como isso tudo funcionava, né? Então, aí eu passei a ir atrás de terapias alternativas, eu fui buscar a cromoterapia, aromaterapia. Foi uma época que eu entrei para o teatro, aí fiz teatro também um tempo. Enfim, eu queria buscar outras coisas e a graduação não havia me visto, Renata, não partia de uma necessidade só minha, né? Eu percebia que ia da necessidade dos próprios alunos, né? E aí eu comecei essa busca. E quando eu acabei de terminar minha graduação, eu recebi um convite para introduzir a hidroquímica numa clínica em Salvador. A doutora Carla Ferner levou um grupo de profissionais, então a hidroginástica ainda não está, e eu fui para lá, larguei os meus empregos e fui para esse desafio, e morei 2 anos em Salvador, aí onde a idade também de criar outros aspectos do meu trabalho, porque eu tinha o contato com o mar, então ali eu comecei a trabalhar vivências no mar bem, né? E foi um período muito rico, até então não tinha ainda o nome aquavivência. Então, quando eu retornei para São Paulo, foi onde eu consegui dar um formato para tudo aquilo que eu acreditava, né, dentro da hidroginástica, das minhas vivências, e a logomarca, né, o H2O, com o sorrindo, ele define muito, né, o que eu sempre busquei nas minhas aulas, que era esse prazer, né, que era essa satisfação, que as pessoas pudessem sair das aulas com um sorriso no rosto, que pudessem praticar as vivências com um sorriso no rosto também, né? E o processo foi evoluindo, eu digo que não é um trabalho fechado, ele é um trabalho em curso, ele está sempre se desenvolvendo, né? Eu venho reconstruindo a aquavivência para atender realmente as necessidades, as mudanças que a sociedade também ela sofre, né? Então, vamos pensar aqui na água, enquanto um elemento de fonte e fluidez, né? Porque as minhas vivências, elas transbordaram durante um tempo, e aí nós começamos a ir para outras áreas também, vivenciando parques, vivenciando o mar, vivenciando a família, alunos, né? Então, se vocês possam entender esse processo da água, como um processo de fonte mesmo, né? O tempo todo que possamos estar em transformação dentro desse processo. Deu. Ficou claro? Eu vou explicar, só vou explicar novamente para as pessoas que a Simone está sem o fone de ouvido. Por isso que algumas pessoas estão achando baixo. Mas também nós vamos exercitar a nossa concentração, o nosso foco. A gente vai também, né, se concentrar um pouquinho mais, né? A Simone vai tentar falar mais perto, mas também é bom para a gente exercitar a escutatória, né? Não tem o fone do outro lado, mas está todo mundo conseguindo te ouvir. Tá baixo, mas todo mundo consegue te ouvir, tá? E eu acho que deu sim para resumir. E eu vou te fazer uma pergunta. A aquavivência, ela tem algum limite de idade? Ou é para todas as idades? As vivências, elas iniciaram com grupos de hidroginástica, na grande maioria mulheres, né, que não se encaixavam em nenhum perfil de atividade e que encontravam ali um grupo, né, com os mesmos interesses e as mesmas vontades, né?
Então, com um grupo de hidroginástica, então adultos, né? Mas eu nunca limitei essa questão de idades, né? Tanto que as vivências no mar, Renata, eram muito curiosas, porque participavam todos que estavam ali, pescadores, crianças, turistas, né? Na sexta-feira de cada mês, o projeto chama-se Despertar no Mar, né? Então, às 6 horas da manhã, nos encontrávamos ali, que nós tínhamos à nossa disposição ali a areia, o sol e depois o mar, né? Então, era muito curioso, porque participavam, né, curiosos, pescadores, como eu já disse, enfim. Então, eu nunca limitei, mas óbvio que depois de um tempo, eu colocava grupos, né, separados. Então, vamos uma vivência para as crianças, vamos ter uma vivência para quem tem medo de água, aquelas pessoas que gostavam do meio líquido, mas que não conseguiam fazer nenhuma prática na água porque tinham medo da água, né? Então, esse é um outro também criado durante esse processo. E, e os grupos, né, Renata? Normalmente eles vão mesmo se formando, né, por uma necessidade, né? Uma cidade, um grupo mais de jovens, né? Mas não tem idade, né? Cada vivência ela tem um objetivo e ela tem um foco naquele público, né? Todo mundo, na verdade, é isso. É muito interessante quando você coloca que começou com um grupo de mulheres, mulheres essas que não gostavam de academia e provavelmente mulheres que não se encaixavam e talvez também não se encaixavam nos seus próprios corpos, né? E não se entendiam. E você, como é que você foi resgatando isso com essas mulheres através da aquavivência? Tenta deixar seu celular parado. Tenta deixar seu... Tá paradinho? Agora tá bom. Renata, vai me dando as coordenadas, Renata, que você já é fera nisso. Sim, isso é um fato muito curioso, Renata, porque estávamos no final dos anos 90, né, onde essa onda foi muito grande, né, a chegada de várias modalidades dentro das academias, e muitas mulheres, elas realmente não se encaixavam em nenhum perfil onde se sentissem à vontade, talvez, né? Primeiro, por essa questão realmente do corpo. E na água, vamos ver, não é verdade? Então, cria uma certa intimidade, né, para a pessoa poder ser. E era muito curioso, porque eram mulheres na faixa etária de 40, 60 anos, 50 anos, e que diziam assim, que estar à vontade, né, para perder peso, ou porque vinha de uma recomendação médica, enfim, eu consegui me encontrar. Então, era um perfil muito, muito bacana, porque todas estavam ali, e tinham homens, Renata, mas a grande maioria mulheres, e se sentiam à vontade, acolhidas, né, dentro desse grupo, né? E acho que hoje isso já mudou. Outras modalidades dentro das academias, mas eu lembro que era aquela época da aeróbica, né? Daquela coisa de alto impacto e os corpos perfeitos. Então, sabe, era mãe, era dona de casa, era uma pessoa que trabalhava o dia inteiro e de repente à noite queria fazer uma prática
de atividade física e acabava encontrando ali né? E assim, Simone, quais são os princípios norteadores da aquavivência? Por exemplo, é a água, essa interação com a água, mas não é só corpo, movimento e água. Tem princípios que fazem essa construção. Quais são esses princípios? Então, o nome aquavivência tem um subtítulo, que é o que eu planejei falar mais hoje, que é o ensino criativo, aprendizagem emocional. Então, o que é esse ensino criativo e essa aprendizagem emocional? E esse é o foco que eu queria falar muito com vocês. Primeiro, então, dizer que, assim, tem uma frase, né? Iniciar, eu vou abrir falando que a mente criativa, ela brinca com os objetos que ama. Então, primeiramente, nós precisamos saber parar e refletir. Eu faço o que eu gosto? Eu tenho prazer em diversão, né? Como que está esse gostar do que faz, né? Porque realmente não existe tempo para você mudar também. Eu acho isso maravilhoso. Chega algum momento na vida que você fala, pode fazer outra coisa, né? Então, eu acho que o primeiro foco é esse. Você realmente perceber e sentir se é isso que você gosta de fazer, para que você possa ter um total com o que você faz, né? Então, quando eu parto desse princípio, da onde surgiu essa ideia do ativo e dessa aprendizagem emocional? Primeiro, eu posso dizer que tem uma ligação muito forte com a pessoa que a minha mãe foi na minha vida. Ela sempre foi e ainda é, apesar de não estar mais aqui, é uma pessoa que tem uma influência muito, muito grande no meu trabalho, pelo comprometimento com a profissão. Ela era uma pessoa extremamente comprometida e isso eu tenho um exemplo maravilhoso que carrego e quero carregar para sempre, né? De sempre com um sorriso no rosto, fazer com prazer e fazer bem feito. Esse aprendizagem emocional, Renata, eu gosto muito de escrever, assim como você também. Parece uma coisa muito simples, né? Mas expressar o que a gente está sentindo é um exercício muito bacana. E eu tenho um texto que eu até abri na época, a vivência com ele, que chama A Tulipa. Então, eu vou resumir aqui para vocês, para que eu possa entrar nesse assunto desse ensino criativo e dessa aprendizagem emocional. A minha mãe, ela era uma pessoa que ela não teve estudo, ela fez 2 anos de uma escolinha no interior de São Paulo, e tudo que ela aprendeu a ler e a escrever poucas coisas. E a minha mãe, ela foi uma grande chefe de cozinha. Na época, talvez, hoje, né? Mas ela foi uma, né? E ela, entre as panelas ali na cozinha, que é onde eu fazia a lição, né? Na mesa e ela no fogão, eu chorava, Renata, porque eu não conseguia entender a matemática. A matemática na minha vida era uma coisa assim horrorosa, né? E eu chorava porque eu queria entender. E a minha mãe não tinha condições de me ensinar. E ela não sabia, né? Então ela falava, copia a resposta de alguém. Eu falava, mas eu não quero copiar, eu quero entender. E eu chorava muito. E ela carinhosamente largava tudo, secava as mãos e, né? Seu caderno vai ficar mais bonito e aí você vai conseguir fazer. Então, assim, aquele ato de eu parar, de eu pintar a minha flor
cozinha me motivava e me dava um novo ânimo para a matemática. Resumo, a matemática eu fui dando um jeito e o ensinamento maior que eu tive com tudo isso é que ela me ensinava com o que era o amor, o afeto e a paciência, né? Então, eu acho que muito do que eu faço e aplico hoje nas minhas vivências tem a ver com isso, não é verdade? Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de um ensino criativo, e a gente parar para pensar um pouquinho, as brincadeiras preferidas, quais eram os nossos prazeres, né, em brincar. Então, tem muito a ver, Renata, com o que somos hoje, né? Se todo mundo parar um pouquinho, pensar e começar a resgatar, vai encontrar muitas coisas da sua personalidade profissional hoje lá na infância, né? Então, eu era uma criança extremamente ativa corporalmente, eu era professora de todo mundo na vila onde eu morava, eu adorava ensinar, eu adorava brincar de cabana. Então, guardem essa informação da cabana para vocês. Então, assim, esse ensino, né, Renata, criativo, ele vem de uma necessidade, primeiro, pessoal, desse seu engajamento. Depois, o que eu penso a respeito do que é você realmente aprender emocionalmente? É você poder levar, Renata, todo aquele momento de aula da sua vida, né? Então, não é que terminamos uma aula e acabou ali, não. Que tudo aquilo que foi vivenciado, toda essa troca, ela possa ser levada para a vida do meu aluno, né? Então, o professor Alberto Claro, uma vez, ele me disse assim, sempre procurei Alberto para tirar muitas dúvidas, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, e aí ele falou assim para mim, Simone, quando você recebe uma pessoa na sua casa, uma visita, você recebe na sala, né? Mas quando você recebe uma pessoa muito especial, muito querida, que tem muita importância, você recebe na cozinha, né? Porque ali na cozinha, o alimento é onde tem a preparação, é onde tem o afeto, né? E aí ele me disse isso, ele me disse, você, Simone, ensina levando para a cozinha. Eu acho isso assim, eu nunca mais esqueci isso, né? E digo que o levar para a cozinha é esse aprendizado emocional, que não é só, Renata, é do professor para o aluno, né? É o aluno o tempo todo me ensinando também, não é? Essa troca, porque cada é uma aula para mim também, né? Porque em cada momento daquele encontro é uma perspectiva. O aluno chega um dia de um jeito, outro dia de outro, então a gente aprende também. Por isso que é um processo sem fim, né? É uma troca realmente de aprendizagem. E que esse emocional ele venha com esse afeto, com esse carinho, com a pessoa se sentir importante. Eu sou importante porque olha só os cuidados que foram tomados. Então, eu sou uma pessoa extremamente organizada. A piscina, Renata, brinco que eu digo assim, é como se fosse a minha casa, né? Então, eu chego antes, eu preparo esse ambiente, assim como eu preparo quando as pessoas também vêm, todo mundo que vem aqui está acostumado a saber, sempre vai ter uma mesa bonitinha, vai ter um bolo, um café, uma florzinha na mesa. Então, a piscina para mim também sempre foi assim, né? E aí, Renata, nesse processo, eu digo que
eu aprendi durante esses anos e na verdade, os livros me trouxeram a base teórica, ações, né, que um professor de educação física precisa ter para atuar dentro da água, as técnicas, mas o que a gente pode fazer com tudo isso, né, no momento em que a sua está se transformando e que você realmente acha que a borda da piscina não é o limite. Então, eu achava que aqui, a borda dava para ir além, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar com as ambientações. Não sei se eu estou fugindo do roteiro, Renata. Não, não está. De jeito nenhum. Eu Tá estou todo mundo fugindo do prestando roteiro? atenção, porque você está fazendo esse link Tá, do que é a então, criatividade e da emoção. Então, nós estamos acompanhando. ok. É, e aí, Renata, eu comecei a trabalhar com as ambientações sensoriais, porque até as pessoas têm muita curiosidade de saber, né, de onde que isso tudo veio, né? É, então, assim, eu comecei a querer trabalhar com a aromaterapia, por exemplo, dentro da água. Então, eu posso, acho que, dizer que eu fui pioneira nesse trabalho de levar a aromaterapia e a cromoterapia para dentro da piscina. Hoje já existem outros trabalhos, mas na época não. Então, você procura que era uma professora baixinha, pequenininha, atrevida, que chegava, né, com aquelas bolsas muito grandes, porque eu carregava um mundo ali dentro, né? E, e aí eu queria trabalhar com aromaterapia, eu queria deixar esse ambiente mais aconchegante, né? Queria deixar ele perfumado. Então, eu estava dando aula e o vestiário era bem próximo, assim, aonde eu ficava, e alguém estava tomando banho e veio um aroma maravilhoso de um shampoo, de algum aquele ambiente, né? E aí todo mundo começou a perceber, ai, que cheirinho bom, que cheirinho bom, né? E ali na hora eu, pá, né? Sabe, tudo na criatividade de aquele insight. Eu falei, Simo- por que não, né? Simone, A gente ter um Simone, aroma gostoso nas Simone, nossas vivências, né? Até então as piscinas tem todas eram algumas. tratadas com o cloro, né, Renata? E aquele cheiro de cloro, né? Oi, As pessoas estão falando que. Você está me ouvindo bem? estou te ouvindo. Você me ouve bem, Simone? Tá. É, tem algumas pessoas que estão falando que está picotando, mas eu acho que Tô. não é picotando para todo mundo, tá? Então, assim, a maioria das pessoas acho que está acompanhando, vai dando só um sinal de positivo para Simone continuar. Aí você fala, realmente, a piscina tem cheiro de cloro. E quando tem um outro cheiro, é muito bom, né? Porque é um sentido, é uma parte sensorial que ela é muito importante, porque ela remete a muitas memórias, né? Sim. E aí a gente começa a entrar, né, Renata, nesse processo todo que você é o sistema límbico, né? Então, o olfato, ele está totalmente conectado às emoções, né? Então, quando você realmente começa a perceber novos cheiros, os aromas, isso está mexendo com a sua emoção, né?
Tá mexendo com o sistema límbico, né? E ali, Renata, eu comecei a trabalhar com aromaterapia, só que nós não tínhamos equipamento para piscina para trabalhar com aromaterapia, né? Então, eu sempre fui muito curiosa e aí fuçando o quintal da minha mãe, eu achei uns rechôs de fundi, né, grandes, assim, de inox. Então, os alunos brincavam, falavam que eram as minhas panelinhas, né? Então, eu ia para a piscina e montavam os rissôs, né? E aquilo tudo fervia e evaporava o aroma que eu queria trabalhar naquela aula, né? Então, trabalhávamos sempre, no verão, os aromas mais refrescantes, no inverno, os aromas mais densos, né? A questão de remeter às festas juninas, então a canela, aromas mais quentes, e assim por diante, né? E as pessoas, ai, se eu chegasse e não levasse as panelinhas, né? Eles reclamavam, então todo mundo acostumou de chegar e ter aquele ambiente preparado, né? E depois eu fui melhorando a técnica e hoje eu trabalho com as máscaras aromatizadas, sabe? As máscaras de dormir. Então, a gente adaptou tudo isso para a piscina e as máscaras aromáticas que no momento do relaxamento, né, as pessoas colocam e podem perceber esse aroma e estimular realmente essa emoção, né? Então, muitas pessoas relatavam assim, nossa, é o cheiro do armário da minha tia, né? É o cheiro da gaveta da minha avó. Então, vinham lembranças muito... Essa cromoterapia. Vamos lá. Começa daí, Simone. Tá. Né, Renata? É isso, né? Isso. Exatamente. Tá certo. Tá certo. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de fazer minhas vivências no mar, Renata, eu percebia que a influência do sol, né, dessa luz, né, as pessoas sempre procuravam se posicionar de frente para o sol, receber essa luz, né? E aí, dentro desse processo de criação de um ambiente, né, poxa vida, mas por que que também a gente não pode modificar essa luz da academia, por exemplo? Pedíamos para as pessoas se acomodarem, acharem uma posição confortável, né? Fecharem os olhos, e aí aquela luz, né, em cima, falava, a gente pode melhorar isso também, né? E aí, como eu já disse antes que eu havia ido para essa parte das terapias mais alternativas, né? E a cromoterapia me trouxe esse aconchego que eu queria para esse ambiente, né? E como também não existia equipamentos de cromoterapia, né, para piscina, hoje as piscinas modernas têm, então você aperta um clique ali, você tem um tom avermelhado, um tom azulado, um tom, enfim, mas não existia. Então, Renata, eu levava os holofotes de teatro, né? Então, colocavam os holofotes, chamava marceneiro, prega ali, vai ali, e, Renata, trocava as cores das gelatinas dos holofotes. Sabe as gelatinas coloridas, aquele pãozinho holofote?
Então, Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro é papel celofane. É, mais ou menos um papel celofane, mas que ele é mais duro, né, para holofotes, né? Então, ali, Renata, eu comecei a criar essa ambientação com cromoterapia. Então, exemplo, né, nos momentos de aquecimento, onde eu queria produzir mais calor, né? Então, era a gelatina vermelha, ficava toda avermelhada, né? Nos momentos de relaxamento, trocava a gelatina, um tom mais azul, um tom mais calmante, marchante, né? E aí eu comecei a construir esse ambiente sensorial, onde os alunos chegavam curiosos para saber o que a professora maluca ia inventar naquele dia, né? Porque, Renata, ninguém entendia o que eu fazia direito. Era uma luta constante para que as pessoas compreendessem qual que era a minha proposta de trabalho, né? Então, ali era a minha brincadeira de casinha da infância também, né? Onde eu preparava a casinha, eu esperava as pessoas chegarem. Eu estou colocando tudo isso, gente, para vocês irem refletindo sobre esse processo criativo, vem da nossa infância, tá? Segurem isso como uma informação importante para vocês buscarem depois. E aí, a Bia nasceu assim também, né? Hoje nós já temos outros equipamentos, né, melhorados, que a gente pode trabalhar com a cromoterapia. A cromoterapia hoje é muito usada em consultórios médicos, em consultórios odontológicos. O efeito que as cores tem sobre a nossa condição física e emocional, né, Renata? Então, brincadeira de uma pessoa que queria ir além, né? Um ambiente aconchegante para os seus alunos e aplicar tudo o que eu havia estudado dentro de um ambiente cado, né? E ali começaram a surgir materiais que eu fui criando, né? Como numa máquina de criação, né? E eu vou entrar agora falando mais sobre a criatividade para a gente ir toda essa minha experiência com esse processo, tá bom? Ficou claro como que as coisas aconteceram? Sim? Perfeito. Então, Perfeito. É muito que gostoso te bom. ouvir. Que bom, que bom. Muito obrigada. Eu vou falar de um outro fato curioso. Primeiro que eu adoro contar história, Nata, mas as minhas histórias são muito longas, então nós ficaríamos aqui o dia inteiro. Mas, voltando a essa questão de falarmos sobre o ensino criativo e essa aprendizagem emocional, quando eu parto do princípio que esse aprendizado ele vá para a vida dessa pessoa e não que fique só ali ou da academia, aconteceu um fato muito curioso, porque eu tinha uma aluna que ela era uma pessoa muito séria, né? Muito séria, ela não sorria, né? Ela ficava meio isolada do grupo e eu sempre tive essa preocupação de serem bem recebidos, serem acolhidos pelo grupo. É uma preocupação que eu sempre tive, né? E aí, ela, passado um tempo de vivências, ela ela sorria mais, ela era uma pessoa mais leve, né? E aí ela veio um dia e falou assim: amanhã, professora, no café da manhã, porque amanhã com a galera toda, né? O meu marido
marido vai querer vir aqui te conhecer. Porque, Renata, eu brincava de dar lições de casa, né? Porque eu queria que tudo isso fosse levado para... Então, as minhas lições de casa normalmente são assim. Você já cumprimentou as pessoas com você, com um abraço, com um sorriso hoje? Você já parou para olhar o céu hoje, né? Eram as lições de casa. E aí a minha aluna começou a ter um comportamento, talvez com o marido, e ele um dia chegou lá e falou: peraí que eu vou sair lá fora, que eu vou fazer a lição de casa que a professora pediu, né? E aí ele viu ela olhando para o céu e falou: você tá ficando doida, né? Aí ela falou: terminei, né? E aí ele falou assim: eu não sei o que essa professora faz lá na piscina, mas melhorou muito, que você tá uma pessoa muito mais feliz, você tá, e eu quero ir lá conhecer essa professora. E aí ia ter o café da manhã no outro dia, e aí ele chegou e veio me cumprimentar, me dando parabéns, dizendo que ele tinha muita... Porque para muitas pessoas o que eu fazia era uma coisa meio maluca para época, né, Renata? Você chegar na academia com holofotes, com rechô de fundir, era para época, né? E nem todo mundo entendia isso, viu, gente? Não é que tudo foram flores, não. Eu chorei muito, eu tive muitos momentos que eu dizia: meu Deus do céu, às vezes chorando, porque assim, era um trabalho muito diferenciado para aquele momento ainda, que as pessoas não se tocavam muito dentro da piscina, as pessoas não tinham esse contato tanto físico, né? E assim foi. Também não é que tudo foi uma maravilha, não, viu, gente? Foi conseguir realmente chegar onde eu queria e as pessoas entenderem a proposta do trabalho, né? Mas vamos lá, não vou fugir. Agora, parte da criatividade, né? Tá todo mundo me ouvindo, Renata? Eu tô. Renata, tá bem? Bacana. Então, pessoal, tá bem? Eu vou entrar agora nesse foco falando especificamente da criatividade, né? Que é a força motriz do meu trabalho, né? E dizer que, assim, a criatividade, ela está em todos nós. Todos nós. Agora é a criatividade. Em frente. Bom, pessoal, voltando no foco da criatividade, né? Vocês lembram que eu falei lá no começo, né? Que a gente possa entender esse processo da água como fonte e fluidez. Então, vamos continuar nesse rio, para que mesmo quem não trabalhe, né, no meio aquático possa aproveitar de... Então, a criatividade, ela é uma ferramenta que todos possuímos, ponto. Todos possuímos, né? Ela é uma competência humana. Lembrem de vocês, eu vou pedir a segunda vez, parem por alguns segundos e lembrem de vocês, crianças. Então, todo mundo tem essa competência, ok? Vamos partir daí. No livro, que depois, Renata, se quiser passar para as pessoas, nesse livro aqui, que é A Criatividade Abrindo o Lado Inovador da Mente, do José Predebon, é um livro que eu sempre deixo também do meu lado
porque eu uso ele há anos, né? Contra alguns inimigos da criatividade. Então, eu acho legal a gente pontuar, porque às vezes a pessoa diz assim, poxa vida, mas eu tento criar alguma coisa diferente e tal. Existem alguns inimigos da criatividade, né? Que boicotam a gente mesmo. Então, eu vou citar esses inimigos que a gente pode chamar de inimigos, mas que eles podem se tornar amigos, né? A partir do momento que a gente consiga detectar essa visão, né? Então, primeiro ele coloca a questão da acomodação, né? Que seria o quê? Aquela valorização, rotina confortável. Ah, mas tá tudo bem assim, então deixa assim, né? É um dos inimigos. Aí ele coloca a miopia estratégica. A miopia estratégica nos falta de uma boa percepção de um contexto geral e toda a dinâmica das coisas que estão acontecendo. Ele coloca que nasce de um nível exagerado de egocentrismo. A miopia, que a pessoa não consegue ver além, né? Terceiro inimigo, ele coloca como imediatismo, ir direto ao ponto. A pessoa pensa alguma coisa, cria alguma coisa, ela já quer que na hora já esteja dando o resultado que ela pretende, enfim, e ela despreza os atalhos. No processo de criatividade, ele é rico, os atalhos são muito ricos. Quando você tem que desviar de tudo aquilo até você chegar no ponto que você deseja, né? Empatismo é aquela pessoa que fala, é isso, e já quer chegar lá, calma, porque eles são ricos, né? Depois tem a questão da insegurança, que está totalmente focada na falta de confiança, né? E é muito peculiar aquelas pessoas que precisam muito da aprovação dos outros. Então a pessoa fica muito insegura, porque se ela os outros, ela não vai, tá? O quinto é o pessimismo, né? Aquela pessoa que não dará certo. Alguém fala alguma coisa, se boicota dizendo, não dará certo, né? Então esse é um inimigo perigoso também, né? A criatividade, ele coloca que sem apego à segurança do previsível. Você não tem essa segurança. Buscando dentro desses atalhos, né? A timidez, que é uma característica muito da personalidade, né, das pessoas, porém, essa timidez também inibe muitas atitudes e muitos comportamentos criativos, tá? Aí ele coloca, sétimo, como prudência. A partir de um certo ponto, ela passa a prudência, ok, importante, mas a partir de um ponto ela se torna um medo de você inovar, com medo de você ir além, né? O oitavo inimigo que ele coloca é o desânimo, né? Então aí a gente tem aquela falta generalização e de estímulo, que está muito ligado, Renata, com o que eu falei lá no começo, da gente fazer o que gosta, desse gostar, o nível desse gostar, né? Que é esse engajamento total com aquilo que você faz, né? O olho precisa brilhar, eu sempre digo isso. O olho do meu aluno tem que brilhar, e o meu olho tem que brilhar, como num reflexo, num espelho. Se o olho não brilhou, a gente precisa encontrar esse brilho no olho do nosso aluno, não é verdade, Renata? A dispersão, que é o nono inimigo que ele coloca,
que é a falta de administração do tempo. Então, muitas pessoas vão adiando as suas iniciativas inovadoras pela falta de organização do seu tempo, que ele coloca, e que eu acho muito legal a gente parar e repensar se nós não estamos dentro desses parâmetros aqui que ele coloca, tá? E agora a gente também fala dos amigos, né, da criatividade ou da personalidade, os componentes. Simone, é muito importante quando você falou dos inimigos da criatividade. Assim, eu fiquei assim, até anotei alguns. Depois você fotografa o livro e me manda pelo WhatsApp, que eu vou botar na tela do Instagram. Porque são os sabotadores, né? Esses inimigos, eles são os sabotadores da nossa criatividade, que todo mundo tem, né? Sim. Muito profundo, então, isso se nós falou. Se nós sabemos que a criatividade é uma competência humana que todos nós possuímos, mas que muitas vezes está adormecida, cabe a nós despertarmos, né, essa competência que nos pertence, todo mundo tem, né? E às vezes conta desses inimigos despertar. Não é verdade, gente? Então, eu vou mandar isso para Renata, tá bom? E agora vamos falar dos amigos, né? Ou componentes de uma personalidade criativa, tá? Então, ele coloca primeiramente a independência. Primeiro, autoconfiança. Se você sabe o que você está querendo colocar em prática, se você estudou, se você pesquisou, se você tem toda a teoria para aplicar, você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo, né? Então, essa independência parte do produto dessa autoconfiança, ousadia e da iniciativa, tá? Depois ele coloca a curiosidade como um segundo ponto de amigo aí da criatividade. É uma característica inata e que frequentemente ela é castrada na educação, infelizmente, né? Mas toda criança é criativa. Lembrem disso, vamos sempre buscar essas questões da criatividade na infância da gente. E a curiosidade hoje, você precisa ir ler, você precisa se informar, você precisa colocar... A curiosidade é um ponto fundamental na criatividade, né? Terceiro, ele coloca a flexibilidade, que é o quê? Pela disposição de rever valores. Então, se você não é uma pessoa flexível para estar revendo seus próprios valores, você também não encontra esse caminho de criatividade, né? Então, é um amigo da criatividade, a flexibilidade, né? Depois ele coloca a sensibilidade, que está a emoção mais liberada. Pessoas que conseguem liberar mais a sua emoção, né? Com pessoas sensíveis, né? Que têm um olhar mais sensível. E depois ele coloca um quinto ponto, que ele chama de leveza, né? Leveza que tem com o estado de espírito da pessoa, né? Então, é aquele senso de humor, né? Aquele estado de espírito, né? Que a pessoa tem que ter para ela seguir em frente, né? Porque senão não vai, né, gente? Os pontos que ele coloca como componentes de uma personalidade
criativa, tá? Eu vou fazer um outro link agora, Renato Criativo. Se tiver alguma pergunta, pessoal, porque eu falo pra caramba, eu sou destrambelhada para falar. Renata, vai me cortando, tá bom? Se tiver alguma pergunta, eu dou um break aqui. Estou a falar de todo esse processo da aquavivência, que ele vem uma fluidez como um líquido, assim como o Bauman nos coloca, tempos líquidos, né? Onde nada foi feito mais para durar, né, Renata? Seguir o curso, né? O curso d'água, né? E vamos nos reinventando e vamos nos reconstruindo, né, os nossos valores. E aí, em 2017, final de 2017, eu recebi no mesmo dia, Renata, a confirmação que o meu projeto ele tinha sido escolhido e apresentado no 10º Congresso Brasileiro, que eu vou falar do Aquacraft agora, que é um filho da Aquavivência também, né? Que eu recebi a notícia de que meu trabalho tinha sido escolhido, eu recebi também o diagnóstico de um câncer de mama. No mesmo dia, Renata, acredite você. Eu sei. Eu tinha 2 caminhos. Eu só tinha 2 escolhas. Ou eu lamentar e ó céu, ó vida, ou eu me reinventar e eu tocar em frente para que em abril, isso foi em dezembro, para que em abril eu pudesse apresentar o trabalho, né? Que eu ia, né? Então eu tive todo um apoio também de confiança da nossa querida Sandra Rossi Madorno, porque para ela também foi um fogo cruzado, né? Porque ela não sabia decidir que eu ia, né? E eu levei, Renata, o Aquacraft, que foi um projeto que eu da mão, porque eu nunca falei disso. O Aquacraft ele nasceu de um sonho, Renata. Eu sonhei com esse projeto pronto, né? Materiais, tudo. Ele veio através de um sonho. De meninos, né? Tem o Giuseppe de 21 anos e o Caetano de 15. E durante muito tempo, o Minecraft ele foi um jogo que fez muito parte aqui da minha casa, né? E aí, quando eu tive esse sonho, eu anotei, acordei e anotei esse sonho. E esse projeto ficou engavetadinho. Eu nunca mais mexi nele e tal. Passado alguns anos, Renata, eu estava finalizando a minha pós com a Cacilda, lá na Associação Vencer, e a professora Ana Mello me entregou um tema que foi aleatório, e o meu tema, então, seria o TDAH. E eu pesquisar sobre o transtorno para poder fazer a minha apresentação, comecei a ver que o Minecraft era um jogo muito importante para crianças com TDAH. E aí, foi nesse momento que eu desengavetei esse projeto e eu comecei a retomar com ele, né? E foi onde eu levei a apresentação até então para o Congresso, que foi maravilhoso, porque você mesmo disse depois na lição de casa, né, Renata? Foi quando a gente se conheceu. Você introduzir os jogos eletrônicos dentro. Foi quando nós duas nos conhecemos pessoalmente, né? E eu também estava neste mesmo congresso falando sobre a tecnologia na natação. E foi assim que a gente
se conectou. Sim, sim, Renata. E aí, assim, essa questão do jogo eletrônico, que é um fenômeno mundial criativo, né? Como se fosse um Lego virtual, né? E que muitas pessoas gostam, e até hoje o Minecraft é dos jogos mais jogados. E a inspiração veio, né, do Minecraft, e eu adaptei todo esse trabalho com o Aquacraft, que é em constante construção, porque não paramos por aí, né? Já estou com um projeto no forno, um novo projeto. Daqui a pouquinho ele vai ser desenformado, né? E esse processo que eu venho falando de um estilo de vida, né, Renata? Eu acredito muito nisso, isso que o autor nos coloca, né? Você está sempre com esse olhar amplo para tudo aquilo que você está fazendo, né? De você nesse momento e se reinventando e se recriando, né? Então, eu acho que essa parte da criatividade eu consegui encerrar e fazer um outro link, Renata, que é a movimentação criativa que nós estamos vivendo nesse momento de isolamento social. Eu vejo uma movimentação criativa nas redes sociais, mas tão bacana que eu falo, puxa vida, que maravilha, as pessoas estão buscando, né, maneiras, e isso tem a ver com o que a gente acabou de falar agora, né, Renata? Com esse processo de você se adaptar ao tempo, de você se reinventar a cada momento que a sociedade está vivendo, né? Não sei se todo mundo percebe isso, mas é uma movimentação maravilhosa, né, de criatividade nas redes sociais, né? O que é muito importante nessa tua fala é que, assim, tem alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, a água e tudo que você constrói na aquavivência. Quando você fala da criatividade no processo emocional, é um corpo que é criativo, um cérebro que se emociona, né? E essa criatividade que é latente, mas que não é uma criatividade banalizada. É uma criatividade estruturada, estudada, fundamentada e não tão líquida como está sendo muitas vezes entendida e compreendida. É uma criatividade que também precisa de um ritmo. Eu gostei muito quando você fala do imediatismo como um inimigo. A criatividade ela precisa também de uma elaboração para que ela tenha consistência, né? E você traz isso, né, Simone? E assim, nós vamos fazer depois uma outra live para falar só do Aquacraft, porque merece um capítulo à parte o Aquacraft, né? Até o Magela que está assistindo falou assim, nossa, eu não sabia que era dela, já ouvi falar. Fazer. Pois é, o Aquacraft é da Simone, a criação dela, mas acho que ele tem também toda uma elaboração, a apresentação dela é fantástica, disso a construção, mas merece toda uma parte. E a gente precisa linkar agora, né, para finalizar, a aquavivência emocional criativa. Como é que a gente fecha isso nessas considerações finais? Eu ficaria aqui o dia inteiro te ouvindo, tá? Linda. Bom, eu costumo dizer assim, Renata, que eu gosto de pensar e sentir cada aluno que passa por mim, ou que passou, que eu deixei uma sementinha plana nele, né? Isso me satisfaz enquanto profissional. Eu
jogo uma sementinha e isso tudo pode ser regado, adubado, né? Outros profissionais, apesar de que eu convivo há muitos anos com os mesmos alunos também, mas a gente sabe que cheia essa sementinha plantada, né? E que eu busquei, através de um trabalho corporal, algo a mais, né? E que nós conseguimos trabalhar o afeto, uma relação humana de muito respeito, de muito carinho, além de todos os benefícios que ele tem com a questão do aspecto físico, né? Da vida dele, né? Que ele possa sair daquela vivência ou daquela aula e já curioso para voltar numa próxima, né? Então eu digo que a minha mochila, quando eu chego no colégio, as crianças ficam loucas para carregar a minha mochila e sempre perguntam, né? O que você trouxe hoje dentro da sua mochila, a mochila da tia Simone, né? Então, sempre pensando amplo, né? Dentro das necessidades que está me mostrando e que eu possa encher a minha mala de coisas boas e levar para as minhas aulas não só aspectos físicos, mas com um afeto, um acolhimento e que no final ele sempre consiga me proporcionar um sorriso, né, Renata? De satisfação pelo movimento do corpo, de satisfação por estar ali presente no grupo, de satisfação por estar fazendo novos amigos, né? A nossa área também tem curiosidade, né? A gente vai construindo muitas relações nas nossas aulas, né? Então, acho que é isso. Eu busco plantar sementes. Simone, você está encerrando essa... Até vou dizer, aproveitar, antes de você ainda falar mais um pouco, porque a gente quer te ouvir. Pessoal, tudo na vida, né, tem ciclos. Então, assim, há 4 semanas atrás, a gente não sabia quanto tempo ia durar o confinamento. E aí comecei esse projeto de bater papos que eu tenho com as pessoas, né? Só que papos compartilhados. Como compartilhar esses bate-papos? Nas lives, né? O que era para durar uma semana, durou 4 semanas. E cada dia é um encontro, com muitos encontros juntos, né? E a gente foi se reconectando, todo mundo, no meio de tanto isolamento, a gente foi se reconectando e foi ressignificando alguns pré-conceitos sobre estarmos, né, ligados à internet. E aí começou esse projeto de trazer com leveza as lives. E eu decidi que eu iria parar na 4ª semana, embora tenha uma série de outros convidados. Mas o projeto não vai parar. Isso é uma notícia, né? Eu não vou parar o projeto, porque assim como você, eu também sou uma pessoa criativa. Mas a gente também precisa se retroalimentar novamente, se reorganizar novamente, porque isso também demanda, apesar de estarmos cada um nas suas casas, existe aqui uma grande troca de energia. E essas 4 semanas foram de muita troca de energia. Então, assim, é preciso pausas, né? E você falando dos inimigos da criatividade, você está me ouvindo? Está me ouvindo? E dos amigos da criatividade, eu brinquei que a primeira temporada acabou aqui, né? E amanhã não é a continuidade. Amanhã é o dia do psicomotricista. Então, amanhã
né? Nós temos uma live especial com a Fátima Alves, que é uma live depoimento, é um outro tipo de live, que é uma psicomotricista, para celebrarmos a psicomotricidade e que tem um tema, uma live que tem um tema da dor nasce a esperança. E Simone, eu quero muito que você assista. Eu acho que você vai gostar. Aliás, todos estão convidados a assistir. Você como psicomotricista também, mas todos que não são também, porque Fátima Alves é uma pessoa que merece ser lida e conhecida e é um privilégio. Com certeza. Na segunda-feira, a gente vai ter... Sabe quando vai abrir uma nova temporada? Acaba uma série e vai abrir uma nova temporada? Então, a gente vai ter uma live especial que vai ser assim, o nosso spoiler da segunda temporada, com o William Urize, de Lima. Maravilha. Então, o William vai falar na segunda-feira como o spoiler da segunda temporada, que não sei ainda quando vai começar, mas ele vai dar o start na segunda. Então, hoje a gente fecha um ciclo maravilhoso com você. Porque, inclusive, eu botei uma professora da minha equipe em conexão com você. Não sei se você lembra, Fernanda, porque ela está estudando criatividade. E eu falei, procura a Simone. Sim. Porque... Muitos professores indicam, Renata, pessoal da graduação, né? E que eu dou muita atenção a todos esses alunos, porque estão pensando fora da caixa, querem pensar fora da caixa. E eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a estar conversando com eles, e eu fico muito feliz quando vejo pessoas muito jovens procurando por esse tema da criatividade, né? Isso me agrada muito, e sempre que eu posso, eu estou compartilhando dos meus conhecimentos com eles, né? Renata, eu tenho tempo de fazer um encerramento? Então, e a gente, é isso que eu queria falar. Você traz uma criatividade fora da caixa, mas que tem estrutura. E acho que é isso que falta, né? E não tem idade. Acho que é importante essa mensagem, não tem idade. E você preparou para a gente um encerramento, que também é surpresa para mim. Você só jogou para mim. Então, claro, eu agora me despeço, mas a gente vai ficar conectada. Eu me despeço da primeira temporada, com muita gratidão, com tudo que eu recebi, né? E por você fazer esse encerramento da quarta semana. Convido para amanhã o dia do psicomotricista live com a Fátima. Para segunda-feira, o spoiler com o William Urize da abertura da segunda temporada, que ainda não tem previsão de data. Mas agora eu não vou mais falar. É com você e eu vou deixar nas suas mãos encerrar esse momento. E todos nós estamos convidados agora, é contigo, eu passo o bastão para você. Renata, primeiro, querida, gratidão por você estar abrindo esse espaço, né? Foi uma maratona, e isso foi muito lindo, né? Eu só posso dizer que foi muito lindo. Eu me sinto muito honrada em fazer parte desse seu projeto, tá? Obrigada, muito obrigada. E a todos também que estão aí, né, acompanhando. Eu aqui tinha dias que o almoço ia sair tarde, que eu falava, não quero nem saber, 11 horas é o horário que eu vou ver. E foi atrasando um monte de coisa, né? E eu gostaria, Renata,
de encerrar dizendo, falando um trecho de um poema que eu gosto de usar muito nas minhas apresentações em curso. Lou Andrews Salomon, que foi a grande menina dos olhos, né, de Freud e de Nietzsche, e no final do século analista, né? Então eu vou recitar você um trecho para que a gente possa encerrar e que fique uma reflexão sobre tudo isso que nós falamos, né? Então eu vou só falar um trechinho. Ouse tudo. Não tenha necessidade de nada. Há modelos. Nem queira você ser o modelo para alguém. Acredite, a vida dará poucos presentes. Se você quer uma vida, ainda a roubá-la. Gratidão a todos. Tenham todos um ótimo final de sábado aí. E muito obrigada. Você não ia levar a gente para um lugar? Então, tenho esse tempo? Tenho? Tem. Eu achei que não tivesse mais esse tempo. Pessoal, então eu vou lá, porque eu bolei, eu achei que não fosse dar tempo. Vocês lembram que eu falei que eu gostava muito de brincar de cabana quando eu era criança? Todos continuam me ouvindo? Então, gente, eu vou fazer um encerramento aqui nesse escritório que eu criei num momento em que eu estava no trabalho que eu muito, e aqui é onde eu criei a minha cabana da infância, né? Onde eu podia receber as pessoas para trabalhar, aonde eu receber para que as pessoas não ficassem com dó de mim, ou que não tivessem pena, criei um ambiente sensorial, um escritório sensorial. Então é aqui o nosso encerramento, ok? Todos Ok. sejam bem-vindos, entrem na minha cabana. Entramos, Renata, olha só. Vamos todos encerrar agora, pessoal. Ó, largando tudo, dando uma super inspirada. Inspira. E solta todo o ar cansado, o ar triste, pega um ar novo, um ar cheio de motivação, um ar cheio de afeto e solta esse... Isso, vai soltando um pouquinho tudo, relaxando. E agora, pessoal, ó, vamos afastando nossos braços. Afasta, vai, mais, abre. Mais, afasta. Maior, maior, maior. Isso, e agora, ó, vem juntando um monte de coisa boa, vai, só coisas boas. E se dê um abraço bem, se abrace, se cumprimente, se sinta, se permita. Isso, abraça mais gorda por eu ser quem eu sou. Obrigada. E vamos abrindo, afastando novamente. E sorriso no rosto. E até a próxima, pessoal. Simone. Obrigada. Obrigada. A gente tem que encontrar você no @Cia_Santoro. A gente te encontra e a gente se encontra pela vida. Sim. Até amanhã. Feliz Obrigada a todos, queridos. Obrigada a você. Obrigada a você, meu amor, por esse final de temporada lindo. Obrigada, Renata. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Um grande beijo. Muito amor para todos nós. Muito amor. Que assim seja o seu projeto.